Uma ex-campeã das divas está de volta à WWE. Um campeão foi atacado depois do show e 3 novas lutas foram agendadas para o próximo PLE da WWE. Se você quiser saber tudo o que rolou no penúltimo SmackDown antes do SummerSlam, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião e tudo o que rolou nesse show. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal, senta o dedo no like, porque isso vai ajudar o nosso vídeo a ser distribuído para mais pessoas, beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o resumo do SmackDown do dia 24 de julho de 2026, que começou aí com o Gunther vindo para o ringue para assinar o contrato da luta que ele terá com o Nick Aldis no SummerSlam, né? E aí o Adam Pearce, que é o General Manager do Raw, e está como interino do SmackDown, colocou o contrato na frente do Nick Aldis e disse o seguinte: olha, Nick, parada é a seguinte, para você enfrentar o Gunther, a gente vai ter que resolver umas coisas aqui. A primeira delas é que nenhum General Manager pode lutar. E aí eu achei engraçado isso, porque ele botou isso e assim, a WWE esqueceu da luta do Theodore Long com o Eric Bischoff lá em 2005, mas tudo bem, a gente abstrai disso, né? Ele disse, olha, nenhum General Manager pode ser lutador na WWE. Então, ao momento que você assinar isso aqui, você renuncia às suas funções como General Manager do SmackDown, tá? Aí o Nick Aldis entende, e além disso, o Adam Pearce chega, olha, tem uma cláusula aqui também, que exime a WWE de qualquer responsabilidade sobre o que acontecer com você depois que o sino tocar na luta. E, então, quer dizer, tipo assim, a WWE não se responsabiliza se o Nick Aldis acabar sendo destruído. Ele pergunta se o Nick Aldis aceita isso, o Nick Aldis fala que sim, que ele sabe exatamente o que ele estava assinando. Ele assinou o contrato e aí ele disse que, olha, Gunther, eu não queria nada disso, você sabe disso, mas todo homem tem seu ponto de ruptura, tem seu limite, eu encontrei meu limite e eu estou disposto a abrir mão das minhas responsabilidades executivas. Beleza. E aí, o Gunther tá ali, né, de camiseta e calça jeans, e ele fala, é meio engraçado isso, vocês estão aí vestidos de terno, como se isso fosse histórico e tudo mais, e eu até entendo, essa luta vai ser o maior momento da sua carreira, né, Nick Aldis tal, mas tudo isso tá abaixo de mim, porque eu deveria estar lutando pelo campeonato da WWE no SummerSlam, que é um fato, né. E aí ele disse que ele tava perdendo tempo ali, porque o Nick Aldis não sabia fazer o trabalho dele, e também disse, legal, você é um ex-campeão da NWA e tal, a NWA foi citada aqui no show, né? Mas que isso nunca realmente chegou. Você nunca passou disso, né? Você nunca chegou a ser um lutador da WWE. E isso é um sinal de que você, na verdade, está com dor de cotovelo de mim, porque você veio para a WWE, você não conseguiu ser campeão aqui, você nunca conseguiu nem ser lutador aqui, e enquanto que eu vim aqui, cheguei rapidamente aqui, conquistei tudo. Então eu tenho tudo que você quis, que você sempre quis. Até o meu relógio, ele aponta para o relógio dele, o meu relógio vale metade do seu salário anual, e a história do relógio do Gunther, né? É sabido que o Gunther tem uma coleção de relógios caríssimos, né? E aí ele fala, olha, você teve que se convencer ao longo do tempo que você não é bom o suficiente para ser lutador. Então tá aqui, vou assinar o contrato aqui para te destruir. E o Gunther fala, olha, eu vou te transformar numa lenda porque ele vai entrar numa lista junto com Goldberg, AJ Styles e John Cena. Todos foram aposentados por mim. Todos acharam que eram bons o bastante para me enfrentar, descobriram que não eram. E ele disse que iria encerrar a carreira do Nick Aldis antes da carreira dele começar. Então parece que o Gunther do INSS vai lutar de novo, né? Então vamos ver se realmente a luta vai valer a carreira. Não foi anotado, não foi falado nada, né, na promo. E aí o Nick Aldis chega e fala, cara, eu já ouvi isso tudo antes, se eu acreditasse nisso, ou se você acreditasse, né? Ele fala pro Gunther, se você acreditasse tudo isso que você tá falando, você não tava repetindo. E você acha que eu vou acreditar nisso, cara? A verdade é que isso aí, quando você é, quando ele deu o tapa na cabeça do Gunther, e aí o Triple H garantiu a luta no SummerSlam, o Nick Aldis percebeu que o Gunther não queria nada disso. O Nick Aldis fala que o Gunther acha que ele tá colocando a carreira em risco dele, mas não, ele tá colocando a carreira do Gunther em risco. Porque ele, Nick Aldis, não tinha nada a perder, mas o Gunther tinha tudo a perder, porque afinal de contas ele estava enfrentando um cara que não era um lutador, e no final das contas ele vai perder para o próprio chefe, né? Aí o Nick Aldis
parte pra cima do Gunther, né? E os dois começam a se engalfinhar aí no ringue. Mas o Gunther acaba pegando o Nick Aldis e manda um Powerbomb. Não é um Tiger Bomb, senhor Marco Alfaro. É um Powerbomb. Tiger Bomb, o lutador ele pega no Double Underhook pelos dois braços, né? Ele faz como se fosse uma borboleta e aí gira e manda o Powerbomb. Isso é o que o que o Gunther utiliza é um Powerbomb comum. Para de falar que o Gunther usa Tiger Bomb. Pelo amor de Deus. Vê se você pelo menos endireita o nome de alguns golpes que você vive errando. Ai, fala sério. Enfim, o Gunther mandou um Power Bomb, não, um Tiger Bomb, no Nick Aldis na mesa e aí ele deu linha na pipa. Olha, foi interessante essa troca de confusões aí, essa troca de tretas entre o Gunther e o Nick Aldis. Eu acho que construiu bem a luta. Eu tô interessado porque o Nick Aldis é um bom lutador. Ele é do estilo britânico de luta, então essa luta com o Gunther vai ser violenta, vai ser pancadaria. E eu gostaria muito de ver o Nick Aldis recebendo uma chance de ser lutador na WWE, sabe? Eu tô intrigado com a possibilidade do Nick Aldis ser um lutador. Mas eu acho que eles vão fazer o Gunther vencer. Tá, eu acho que o Gunther vai vencer, o Nick Aldis vai ser aposentado, e aí a gente vai ver que o Gunther, na verdade, coitado, ganhou essa luta de consolação aí pra não perder tempo, não ficar fora do SummerSlam. Enquanto isso, a Cat Kelly tava nos bastidores, e aí ela foi interrompida pelo Sami Zayn, né? E aí, cara, o Sami Zayn, aliás, uma coisa que a gente precisa falar desse show é a seguinte: em matéria de lutas, ele não foi grandes coisas, mas em matéria de promos, algumas das promos foram afiadíssimas, foram perfeitas, tá? E essa promo do Sami Zayn, a WWE literalmente botou as palavras da IWC na boca dele, foi uma coisa maravilhosa, tá? Então, por isso que eu tô demorando um pouquinho mais com o resumo de hoje, porque como teve muita promo, eu tô fazendo questão de traduzir algumas dessas promos pra vocês. Normalmente eu não faço isso, eu só dou uma pincelada, né? Pois bem, o Sami Zayn, ele olha pra câmera e ele começa a dizer, olha, os maiorais não queriam que eu fosse o campeão da WWE, e aí a prova disso é porque eles me forçaram a defender o título da WWE em um show no qual eu nem estava presente, né? Que era o Monday Night Raw. Ele apareceu do nada, ele é do SmackDown, apareceu do nada no Raw, para poder comemorar o título que ele havia ganho. O Sami fala que ele teve que enfrentar, ele foi forçado a enfrentar o Cody Rhodes. Aí, depois que o Cody Rhodes foi eliminado, a WWE simplesmente tinha o CM Punk esperando nos bastidores, né? Para uma luta que ele não se preparou. O Sami disse que todo mundo tá feliz porque tem Punk contra Rhodes, que até o Nick Aldis está lutando contra o Gunther, e ele vai ter que ficar no banco no SummerSlam. Não tem sentido nenhum, porque ele é o ex-campeão da WWE. Como é que ele vai ficar sentado no banco no SummerSlam se ele é o ex-campeão? Qual é o sentido disso? Aí, nesse momento, o Adam Pearce aparece. O Sami Zayn começa a gritar com o Adam Pearce pra ele consertar as coisas, né? Falando, pô, fui ferrado pelo Nick Aldis, mas você é outro, você pode consertar isso. E aí o Adam Pearce fala, olha, Sami, eu entendo que você teve um dia ruim quando você perdeu a luta. Cara, acontece, as coisas não saíram do seu jeito, mas paciência, é assim que a vida toca. Aí o Sami Zayn fala, cara, isso é injusto, eu ainda não tive minha revanche, me coloca na Triple Threat, e me coloca na luta do Punk do Rhodes e faz uma Triple Threat. E aí o Adam Pearce fala, eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é o seguinte, depois do Sami Zayn ficar gritando com ele, o Adam Pearce manda ele calar a boca e fala, olha só, hoje vai ter um Fatal 4-Way, Damian Priest, Trick Williams, Royce Keys e Finn Balor. O vencedor dessa luta vai para o SummerSlam enfrentar você, Sami Zayn, numa luta de number one contender pelo título da WWE. E aí isso vai permitir que o Sami consiga o caminho de volta a uma luta pelo título. O Sami continua reclamando, falando, pô, mas como assim? Eu vou ter que lutar se o CM Punk, que tá tava 3 meses fora, aparece no show, brota uma oportunidade pelo título no colo dele e ele luta. E o Cody Rhodes pode simplesmente perguntar quando, e aí ele consegue uma luta. Enquanto que eu tenho que disputar, eu tenho que lutar pela minha chance de ganhar um título, não faz o menor sentido, né? E o Sami Zayn tá certíssimo. Por que o Punk pode ganhar uma chance de graça, o Cody pode botar o dedo na cara do Punk e ganhar uma chance de graça, e o Sami Zayn tem que lutar pra isso, né? Assim, certíssimo. A argumentação
do Sami Zayn foi brilhante. E aqui é a argumentação da IWC, da Internet Wrestling Community, da comunidade de luta livre da internet, que o criativo pegou e botou no show. Então, assim, meus aplausos pro pessoal do criativo da WWE, porque ouviu o que a IWC tá falando, ao contrário do que o seu Nick Khan fala, que diz que a WWE não ouve a IWC, né? Enfim, o Adam Pearce falou, olha, cara, não tem solução, a luta do Punk e do Cody já tá fechada, já tá trancada, eu dei pra você uma opção, aceite ou não aceite. A questão é com você. Aí o Sami Zayn fala que tudo bem, que ele aceitaria, mas pediu para que não houvessem surpresas e nada de engraçado, e aí o Adam Pearce fechou questão sobre isso, tá? Então, beleza, eu acho que, cara, essa promo do Sami Zayn foi a promo da noite, tá? Foi uma bela disputa aí, e a gente vai ser muito interessante ver o Sami Zayn do SummerSlam enfrentando o vencedor da luta de Fatal 4-Way, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois dessas situações e tudo mais, nós tivemos uma primeira luta da noite, que foi entre a Brie Bella e a Lainey Reed. Antes teve uma prominho da Jacy Jayne falando que ela vai conquistar um título também, e aí toda a Fatal Influence vai estar cheia de ouro, vai estar cheia de cinturões e tudo mais, e que a Lainey vai humilhar a Brie Bella e acabar com o sofrimento dela, tá? Nada demais debaixo do sol. A luta foi uma lutinha interessante no tempo que durou. Infelizmente, ela foi uma luta curta, de apenas 6 minutos. Né? Tem gente que me perguntou aqui, já me perguntou aqui no chat, pô, tiozão, por que você considera o tempo da luta na hora de você dar a sua nota, em vez de só considerar a qualidade? Luta longa é chata. Aí eu fico pensando assim, não necessariamente luta longa é chata. Uma luta longa pode ser chata, assim como uma luta curta pode ser chata. E uma luta curta pode ser muito boa e uma luta longa pode ser muito boa. Mas a verdade é que quando você tem uma luta com mais tempo, você tem mais oportunidade de você construir finais da luta, né? Então, isso acaba tornando a luta melhor, ela fica mais emocionante. Se a luta é curta, ela geralmente vai seca pro final, né? Então, não tem muito como a gente elogiar. Essa luta aqui, ela foi uma luta legalzinha enquanto durou, e no final das contas, aconteceu múltiplas interferências, né? Como já era de se esperar. A Brie Bella acabou ganhando com um rolamento, né? E isso só foi acontecer por quê? Porque houve múltiplas confusões ali do lado de fora. E aí a Lainey Reed foi tentar fazer o rolamento, não conseguiu, a Brie Bella inverteu e fez o rolamento para 3. Pelo menos não foi o Schoolboy, né? Que é aquele que você pega por baixo das pernas assim, né? Foi um Victory Roll, né? E aí a Brie Bella comemorou a vitória sobre a Lainey Reed, a Fatal Influence veio para cima para estraçalhar a Paige e a Brie Bella, e aí depois da luta, depois dessa treta toda, tocou a música da Nikki Bella. Né? A Nikki Bella apareceu e começou a atacar a Jacy Jayne, as outras 4 ficaram se atracando, a Fatal Influence deixou o ringue, né? A Jacy Jayne ainda tomou um hack attack 2.0 da Nikki Bella, e aí, depois da luta, a Nikki Bella pegou o microfone e desafiou a Fatal Influence para uma luta de trios no SummerSlam. Então teremos Paige, Brie Bella e Nikki Bella contra Fatal Influence no SummerSlam. Eu acho que é uma boa ideia, reintroduz a Nikki Bella nas histórias, dá uma chance da Nikki Bella lutar sem precisar forçar muito o tornozelo, porque aí numa luta de trios ela vai efetivamente estar no ringue ali 2 minutos, 2 minutos e meio, provavelmente ela vai fazer o hot tag no final, para poder vir para a sequência final da luta, então isso vai preservar um pouco ela, e dá a chance da gente ter uma luta ali razoável. Tá? Vamos ver como é que vai ser a dinâmica dessa luta aí. Se eles vão fazer uma luta bem dinâmica ou se eles vão ficar cortando o ringue. A Fatal Influence vai ficar cortando o ringue o tempo todo, que pode acabar dando um problema aí no ringue. A Nikki Bella, que voltou depois daquela lesão que ela sofreu no tornozelo, um high ankle sprain há 2 semanas da WrestleMania, acabou ficando de fora da luta que ia ser a consagração dela e da Brie, né? Vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica também da Paige com a Nikki e com a Brie, tá? Porque tem muita história no passado aqui entre essas 3. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite. E essa segunda luta da noite foi uma luta entre a Chelsea Green e a Kiana James. Mas antes dessa luta, teve um segmento do Finn Balor sendo entrevistado pela Cat Kelly nos bastidores,
falando sobre a luta que ele ia ter do Fatal 4-Way, pela chance de disputar o campeonato da WWE, e ele falando, pô, 10 anos atrás no SummerSlam eu ganhei o campeonato mundial no que foi a minha melhor e pior noite da minha carreira, porque ele lesionou o ombro, teve que dropar o título no dia seguinte. E aí, depois desses 10 anos, ele tem engatinhado, arranhado o chão, se arrastado para conseguir chegar a uma chance pelo título de novo. Ele teve algumas, né, ao longo desse tempo aí, mas, enfim, ele vive tentando, né? E ele fala que ele tá muito perto. O Gunther interrompe, diz que ele é o próximo da fila, que ele não quer saber se vai ser o Balor, o Cody, o Punk, que o Gunther vai ter a próxima oportunidade. E depois ele fala que 10 anos é muito tempo, né, pro Finn Balor. Enquanto isso, o Gunther já foi 2 vezes campeão mundial em tempos recentes aí. Também teve um outro segmento nos bastidores, uma interaçãozinha ali entre o Royce Keys, o Solo Sikoa e o LA Knight, basicamente para os três ali mandarem um pump ali, né, darem uma moral um pro outro antes do SummerSlam, e o LA Knight dizendo que iria, na verdade o Solo Sikoa dizendo que iria apoiar o Royce Keys, ou o LA Knight dizendo que era, acho que o LA Knight falou que iria apoiar o Royce Keys caso acontecesse alguma coisa na luta do main event do Fatal 4-Way. E também teve uma conversa da Chelsea Green com a Tiffany Stratton, né, aí nos bastidores, basicamente uma animando a outra, pra a Chelsea Green querendo ir para ladder match no SummerSlam, e aí a Tiffany Stratton fala, olha, de repente a gente vai se enfrentar no SummerSlam, né, a Chelsea Green, né, e tudo mais. A Chelsea Green vai embora, e aí a Blake Monroe aparece dizendo que veio em paz, que gosta dela, que ela parece apreciar as coisas boas da vida, como a Blake, e para ela se preocupar menos com a Chelsea e mais com o campeonato dos Estados Unidos, porque quanto mais você sobe, mais as pessoas olham para o que você tem. E aí, basicamente, a Blake Monroe botando aí a Tiffany Stratton sob aviso de que o título pode estar vindo aí para uma rivalidade entre a Blake e a Tiffany. Vai ser interessante isso, tá? Deve acontecer depois do SummerSlam essa rivalidade aí. Bom, a segunda luta da noite, como a gente disse, Kiana James e Chelsea Green, uma luta classificatória para a luta de escadas pelo campeonato interino da WWE, o campeonato interino feminino da WWE. E essa luta aqui, cara, ela tinha um potencial gigantesco, mas considerando que a Kiana James na quinta-feira apareceu lutando e perdendo para Julia no main event, não dava para esperar muita coisa, né? E, infelizmente, eles deram pouco tempo para essa luta, deram apenas 3 minutos para essa luta, e no final das contas a Chelsea Green venceu, tá? A Chelsea Green venceu com a Pretty Her. Ela chegou a aplicar o Rough Rider, não conseguiu, depois aplicou o Pretty Her e venceu a luta limpo contra a Kiana James para 3 no pinfall depois do Pretty Her. Foram 3 minutos de luta, eu vou dar 1,5 estrelas, não tem muito o que falar. E com isso a Chelsea Green vai pra luta de escadas pelo campeonato interino. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Assim, não quero chocar ninguém não. Mas, cara, a Chelsea Green, eu vou enfatizar isso, tá? A Chelsea Green pode estar se tornando favorita pra essa luta. E eu já vou comentar sobre isso, tá? É um pouco chocante isso, mas é preciso enfatizar. Depois disso veio o Cody Rhodes. Cody Rhodes ele veio para o ringue para encarar o CM Punk. Nos bastidores antes teve uma interaçãozinha do Cody falando com o Truth e com o Damian Priest, falando que talvez ele e o Punk se tornem uma dupla e enfrentem eles em breve pelo título e tudo mais, papapá. Enfim, o Cody Rhodes ele veio para o ringue e chamou o Punk para poder trocar uma ideia, né? O Punk veio. E aí, cabe ressaltar uma coisa, o Cody Rhodes foi um pouco vaiado na sua entrada, enquanto que o Punk foi celebrado por todo mundo. Beleza, quando o Cody foi dar o microfone pro Punk, aqui é uma coisa importante da gente falar, quando o Cody foi dar o microfone pro Punk, o microfone caiu. Assim, o Cody deixou o microfone cair. E aí ele disse, foi mal, foi um acidente. O Punk, ele pega, ele tira a jaqueta, tira o título, bota o título no chão. Quando ele vai pegar o microfone no chão, ele não pega, ele se desloca até a lateral do ringue, pede um microfone pro pessoal do apoio, sem virar as costas pro Punk. E aí ele diz assim, que é uma pena que eles estejam dessa forma, considerando que eles são amigos, mas ele disse que o Cody é paranoico, que ele era uma cara... Ele fala que o Cody estava paranoico porque
achava que ele poderia atacar, o Punk achou que o Corey poderia atacar ele e tudo mais. E aí o Corey fala, não, eu não sou paranoico, que o que aconteceu no Saturday Night Main Event, ele sabe que foi um acidente, que ele entende isso, mas que ele vai contar ao Punk por que ele quer vencê-lo no SummerSlam, né? E aí ele disse que o Punk disse, cara, não precisa ter nenhum motivo além do título. Mas ele fala, não, olha só, tem outros motivos. Eu respeito você, eu amo você, mas eu não gosto de você. Quando o Corey falou isso, eu falei, cara, olha só, como é que você pode amar alguém e não gostar da pessoa? Isso não existe. Né? Assim, narrativamente não fez sentido nenhum. O Cody Rhodes chegar e falar, não, eu respeito você, eu amo você, mas eu não gosto de você. Como assim, cara? Você poderia até falar, eu respeito você, mas eu não gosto de você. Eu entenderia, né, cara? Você, como meu oponente, você é um grande lutador, eu respeito você, mas eu não vou com a tua cara. Beleza. Agora chega e fala, eu respeito você, eu amo você, mas eu não gosto de você? Pô, não faz o menor sentido isso. Né? Assim, até vocês, por favor, me coloquem aqui nos comentários se tem alguma instância de uma pessoa amar a outra pessoa e não gostar dela. E eu não conheço, tá? Eu não conheço essa situação, não. Mas enfim. O Corey, ele chega, ele vai tirar a armadura e aí ele resolve falar, olha, quando você, Punk, veio em 2011 e fez a sua Pipe Bomb, eu segui o que você falou certinho. Segui certinho. E eu sabia que os fãs, quando eu segui o que você falou, eu sabia que, na verdade, os fãs queriam que fosse o CM Punk no meu lugar. Né? Quer dizer, o Corey tá dizendo o seguinte, que ele saiu da companhia, ele fez o que era certo, criou uma oposição, voltou para a WWE, ele fez todo o caminho de volta, mas ele sabia que o tempo todo ninguém queria que ele estivesse ali, que as pessoas queriam que o Punk estivesse no lugar dele, que o Punk tivesse voltado, né? Ele diz que ele conviveu com isso, que ele entende, e aí o Corey também falou que alguém disse que ele estava cansado dos mesmos rostos, né? E aqui foi interessante essa menção, as pessoas estarem cansadas dos mesmos rostos gravitando pelo main event. Por quê? Porque é outra reclamação da IWC. Vocês adoram falar isso aqui no canal. A WWE insiste em usar as mesmas pessoas no main event. Vocês adoram falar isso, né? Isso aí que o Corey, ele lembra, olha só, eu vim aqui para quebrar essa lista, né? Então, assim, eu fiz a minha jornada para cá para quebrar isso. Ele disse que sabe que os fãs queriam que fosse o Punk, que é um motivo para ele ter recebido a ligação para o Jimmy Fallon e estar na ESPN, porque ele é o principal da companhia hoje, mas ele sabe que o Punk era o que o público queria, né? E aí ele vai dar uma puxada de saco no Triple H, no Nick Khan, fala que foi o melhor host da história e tudo mais. Só que ele não se preocupa com nenhum deles, ele apenas se preocupa com o Punk, porque ele ama o Punk, respeita o Punk, mas não gosta dele. Ele não explicou por que ele não gosta do Punk. Isso é importante que a gente diga. E para essa história ele precisa vencer o Punk no SummerSlam. E aí o Punk continua, ele fala, olha, eu estava me perguntando se você não gostava de mim, ou se era porque eu sou campeão da WWE, ele sabe que ele projeta uma sombra muito grande, que outras pessoas não conseguem sair dessa sombra. Irmãos brigam. Se o Corey assistisse o Punk e aprendesse com ele, ele se perguntava se o Corey faria mais ou melhor que ele. E aí diz que isso cabe ao povo decidir, que em 2022 ele estava aprendendo com o Corey sobre o caminho, buscar o caminho de volta, né? O Corey voltou para a WWE na WrestleMania 38 em 2022, o Punk voltou no Survivor Series de 2023. E aí ele disse que eles não estão mais se perseguindo porque essa confusão termina no SummerSlam. Que o Corey tá mentindo pra si mesmo, que ele não aguenta a pressão de tirar o título de alguém que ele gosta, que o Corey precisa se fazer de vítima para que os outros sejam seus inimigos. Aí ele cita o Kevin Owens, o Randy Orton e o John Cena, tá? Então, quer dizer, o Punk, ele acusou o Corey de ficar de vitimismo para ele poder lutar contra aqueles de quem ele gosta realmente. E aí ele fala que isso faz do Punk seu único amigo. Ele prometeu ao Corey que nunca o apanharia pelas costas, porque ele ia esfaqueá-lo pela frente. É isso que o Punk iria fazer no SummerSlam. E aí, no SummerSlam, ele iria partir o seu coração. O Punk deixa o ringue, a música do Punk toca, mas aí o Corey chega e manda cortar a música, e aí ele disse que vai dar um presente para o Punk, né, alguns presentes para o Punk, que eles vão fazer lutas de duplas em house shows, né?
E aí ele vai dar uma aula, uma surra em uma aula chamada Derrota, né? Que o Punk, ele acha que é o melhor do mundo O Punk fala que ele é o melhor do mundo no ringue, no microfone, que ninguém pode tocar ele, nem mesmo o filho do Dust. Aqui é que toca a música, desculpa. Né? No final dessas promos, o Punk ele fala que é o melhor do mundo no ringue, no microfone, e ninguém pode tocar ele, nem mesmo o filho do Dust. Citou o pai do Corey. O Punk sai, a música dele toca, o Corey manda cortar a música e ele fala: não, 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 não. Essa não vai terminar desse jeito porque eu quero que ele botem Kingdom no final para que ele possa ouvir o que vão tocar quando o Corey se tornar campeão da WWE pela 4ª vez. Aí a música do Corey toca e aí o Punk sai e o Corey sai. Gente, o que eu posso falar dessa disputa de promos aqui para vocês? O que eu posso dizer para vocês é que foi uma das coisas mais esquisitas e desconexas que eu vi em um bom tempo. Tá? A impressão que deu é que a WWE deu alguns pontos para eles e falou o seguinte: olha, manda em brasa. A gente não vai roteirizar o diálogo todo. Na época do Vince McMahon, os diálogos eram todos roteirizados. Se você não seguisse ali na linha o que estava no roteiro, você estava lascado. Já na época do Triple H, ele meio que dá uma certa liberdade para os lutadores. O Punk, quando ele tem liberdade, ele consegue mandar boas promos. O Corey às vezes se enrola. E o que aconteceu aqui é que, se você separar as falas do Punk, elas foram legais. Se você separar as falas do Corey, elas foram muito mais ou menos. Se você junta no diálogo, isso foi um desastre. Isso aqui foi um desastre. Assim, mesmo eu lendo pra vocês, eu traduzindo a discussão dos dois ontem no show, eu tava assim, cara, eu tô traduzindo, mas eu não tô entendendo a conexão das coisas aqui. Eles estão jogando um monte de coisa no ventilador pra ver se pega alguma coisa, né? E quando eu tava traduzindo, eu tô traduzindo aqui pra vocês, eu tô com a promo traduzida na minha frente. Ainda assim eu não consegui entender o fio narrativo dessa confusão. Eu até agora não sei se o Cody Rhodes gosta do CM Punk, se ele não gosta do CM Punk, por que ele não gosta do CM Punk. Ele não disse por que ele não gosta do Punk. Ele só diga: eu não vou com a tua cara, mas por quê? Entendeu? Por quê? Me fala. Me dá um motivo para eu acreditar que o Cody Rhodes não gosta do CM Punk, apesar de amá-lo. O que é um negócio ainda mais esdrúxulo possível e imaginável. Então, assim, cara, esse segmento todo, na minha opinião, foi uma perda de tempo. Entendeu? Foi uma perda de tempo. Ficaram 20 minutos falando ali no ringue, um monte de coisa, e que não acrescentou em nada. A melhor fala da promo inteira foi o Punk e o Corey se referindo ao fato de que o povo estava reclamando de que são sempre as mesmas pessoas que estão no topo. Essa reclamação, ela apareceu durante o show novamente. O Corey chega a falar assim: eu sei que os rapazes nos bastidores... na verdade foi o Damian Priest que falou isso. Na conversa com o Cody Rhodes mais cedo, antes dessa promo, o Damian Priest fala assim: olha, os rapazes dos bastidores... ele falou isso ele falou isso pro Punk, na verdade, não foi pro Corey, né? Ele falou isso pro Punk. Os rapazes dos bastidores estão cansados de serem as mesmas pessoas como campeões. Então, quando a gente passar aí do SummerSlam, saiba que eu vou ser o próximo. Tá? Então, assim, foi a melhor parte das duas promos, tanto a conversa do Damian quanto a promo do Corey, foi essa história de que nós temos as mesmas pessoas sempre no main event. E a pergunta é: a WWE vai fazer o que a respeito disso? E a outra pergunta é: realmente o público tá querendo isso? Tá querendo essa mudança? Ou se a WWE resolver investir num outro campeão que não é mais do mesmo, se o público vai reagir bem ou vai vir aqui os trolls de internet falar: ai, a WWE não tem estrelas para carregar esse título, esse lutador não tem aura, quem carrega a WWE é o Roman Reigns e é o CM Punk. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que saber o que a gente quer, né? Enfim, a verdade é que a gente, como IWC, a gente não sabe o que é. Essa que é a verdade, né? Quando um semizen da vida ganhar o título, o pessoal vai chiar, vai reclamar e vai falar que a WWE não tá usando essas grandes estrelas como deveria, papapá. Enfim. Depois disso, a gente teve a terceira luta da noite, que foi entre a Charlotte Flair e a Nia Jax. Também classificatória para a luta de escadas no SummerSlam pelo título interino da WWE. E aqui, cara, eu cantei a pedra na semana passada. Na semana passada, quando eles anunciaram Charlotte Flair e Nia Jax, eu disse: como a Jade Cargill atacou a Charlotte... Como a Charlotte Flair atacou a Jade Cargill
Casando a desclassificação da Jade e a Jade avançou para a luta de escadas, essa semana vai acontecer o inverso. A Jade vai atacar a Charlotte vai ganhar por desclassificação e ela vai avançar para a luta de escadas. E não deu outra. Eu não vou nem perder muito tempo, a luta foi muito boa, tá? Ela teve 8 minutos, mas ela foi muito boa. Eu vou dar 3 estrelas para ela. E eu só vou dar 3 estrelas e não 3 estrelas e 25, 3 estrelas e meia. Por quê? Porque teve uma desclassificação no final, que acaba demovendo um pouco da luta. E era óbvio, né? Assim, aqui os padrões da WWE atacaram assim absurdamente. Essa pedra eu cantei na semana passada, assim que anunciaram Charlotte Flair e Nia Jax. Eu falei, a Jade Cargill vai causar a desclassificação da Charlotte e a Charlotte vai entrar na luta. E não deu outra. Depois da luta, a Mitinha e a Bifeb estraçalaram ali a Charlotte Flair e aí a Jade Cargill mandou o Jaded na Charlotte. Duas semanas seguidas que a Jade Cargill manda o Jaded na Charlotte Flair, tá? Isso é importante a gente ressaltar. Tá muito claro que a WWE ia fazer Charlotte Flair e Jade Cargill no SummerSlam, mas eles tiveram que mudar de posição e de situação por causa da contusão da Rhea Ripley. E aí eles tiveram que fazer a luta de escadas pelo título interino do nada. O que acontece aqui? Eu não acho que a Charlotte ou a Jade vão vencer. Não acho. Por quê? Porque eu acho que uma vai anular a outra. As duas vão se estraçalhar no meio da luta, vai acontecer alguma coisa maluca, e aí a Charlotte e a Jade vão sair da luta. Se eu tivesse que apostar, eu diria que a Charlotte Flair vai botar a Jade Cargill em cima de uma escada, apoiada em algum lugar ali, entre a barricada e o ringue, e ela vai mandar o Açaí Moonsault na Jade Cargill na escada, a escada vai quebrar e as duas vão sair da luta. Tá? Então, a Charlotte Flair e a Jade Cargill vão se anular. Aí nós temos a Tiffany Stratton, que já está classificada, e temos a Chelsea Green. Temos uma quinta lutadora que a gente ainda não sabe quem é, eles não anunciaram. Eu estou achando que vai ser Stephanie Vaquer. Se for a Stephanie Vaquer, a Stephanie Vaquer se torna favoritíssima para ganhar esse título interino e a gente ter Rhea Ripley e Stephanie mais para frente unificando os títulos, o que seria sensacional. Uma outra possibilidade é a própria Nia Jax, que foi ferrada 2 vezes, nas 2 lutas, né? Ela lutando contra a Jade, ela perdeu por desclassificação, ela lutando contra a Charlotte, ela perdeu por desclassificação. Então pode ser que a Nia seja colocada de bobeira nessa luta. Se for a Nia não vence. E aí fica entre a Tiffany Stratton e a Chelsea Green. E cara, entre Tiffany Two Belts e Chelsea Green, considerando essa amizade das duas, eu acredito que a Blake Monroe pode atrapalhar a Tiffany Stratton e esse campeonato interino sobrar para Chelsea Green. Olha, é impressionante, tá? Mas a forma como a Chelsea Green ela foi mostrada na 3ª temporada do Unreal, o fato de que é só um título interino, depois a Rhea Ripley pode pegar ela e jantar ela e não ter grandes impactos. Essa luta de escadas para mim tá começando a parecer que a Chelsea Green pode vencer. Tá? Eu vou ter que dar uma olhada nas odds e tudo mais, mas não se surpreendam se Chelsea Green vencer essa luta de escadas aí e se tornar a nova campeã interina da WWE, tá? Depois disso, a gente foi pro main event, tá? Foi logo depois, porque a gente já tava bem no final do show, tá? Já tava bem no finalzinho do show. E aí nós tivemos o main event, a luta entre Trick Williams, Royce Keys, Damian Priest e Finn Balor para classificatória para a luta contra o Sami Zayn de number one contender pelo título da WWE. Tá? Então, assim, essa luta aqui, eles até deram um tempinho, mas deram só 12 minutos, eles acabaram perdendo muito tempo nas entradas. E ela teve uma boa dinâmica, tá? Foi uma boa luta de 4 fatais. Todos os lutadores usaram os seus golpes já tradicionais, já esperados, né? Finn Balor voando pra tudo que é lado, Damian Priest usando a sua força. No meio da luta, o Solo Sikoa apareceu, né? Pra ficar de olho na situação ali. Nisso, que ele ameaçou ajudar o Royce Keys, vieram os Usos. Os Usos partiram pra cima do Solo Sikoa. Quando eles estavam estraçalhando o Solo Sikoa, apareceu o LA Knight. O LA Knight veio pra cima dos Usos. Nisso que ele veio pra cima dos Usos, o Damian Priest subiu na corda no Old School com o Trick Williams, pulou pra cima deles e derrubou todo mundo. Trick Williams estava no ringue, foi tomar um coup de graça do Finn Balor e o Finn Balor errou. Damian Priest deu uma bicuda na cara dele,
O Trick Williams tomou o South of Heaven do Damian Priest, mas quando ele foi fazer o pinfall, o Royce Keys apareceu. Quebrou o pinfall, o Royce foi mandou o Spine Buster, que é o finalizador dele, do Damian Priest. Quando ele foi pro pinfall, apareceu o Jacob Fatu e puxou o Royce Keys para fora do ringue e mandou uma quadrilzada na barricada. Então vocês vejam que teve interferência do Solo Sikoa, dos Usos, do LA Knight, agora do Jacob Fatu, evitando a vitória do Royce Keys. E não aconteceu nada porque é uma luta de 4 fatais, não tem desclassificação. A luta continuou, o Finn Balor conseguiu evitar o South of Heaven do Damian Priest, mandou a voadora no corner, mandou o Sling Blade voadora no corner e mandou o coup de grace para 3. Então, vitória do Finn Balor, que derrotou o seu ex-aliado da Judgment Day, Damian Priest, e avançou para a luta para enfrentar o Sami Zayn no SummerSlam pelo posto de desafiante número 1 ao campeonato indiscutível da WWE. Essa luta foi 12 minutos. Eu vou dar 3 estrelas e 75 para ela. Foi uma luta muito boa. Se ela tivesse tido mais 3 minutinhos, seria papo de 4 estrelas, porque teria mais false finishes e tudo mais. Tá? Então, foi bem interessante. E aí, depois do show ter sido encerrado, a WWE botou um vídeo exclusivo. Eles estão fazendo isso. Por quê? Porque com um show de 2 horas, às vezes eles têm que cortar cenas do show. E aí eles usam essas cenas como material exclusivo na WWE, no canal da WWE. E nesse vídeo exclusivo, o Trick Williams estava deixando o ringue depois do show, quando ele foi atacado pelo Baron Corbin. Baron Corbin atacou ele, vindo da plateia, começou a atacar ele, o Trick Williams conseguiu se safar, jogou o Baron Corbin para fora do ringue, e aí o Trick Williams chegou e falou o seguinte: olha, da onde eu venho, você não ataca a pessoa por trás, você ataca a pessoa pela frente. Se você quer me enfrentar, tá beleza, eu enfrentarei você no SummerSlam. E aí o Baron Corbin falou: beleza, eu vou tirar o seu título no SummerSlam. Então tá confirmada mais uma luta, Baron Corbin desafiando o Trick Williams pelo campeonato dos Estados Unidos da WWE. Com isso, nós temos já 12 lutas agendadas. Vou passar o card rapidinho para vocês. Brock Lesnar e Oba Femi, Hell in a Cell. Roman Reigns e Seth Rollins, Campeonato Mundial Peso Pesado. Penta defendendo o título intercontinental contra Chad Gable. Liv Morgan defendendo o Campeonato Mundial Feminino contra Io Sky. LA Knight, Royce Keys e Solo Sikoa contra os Usos e Jacob Fatu. Danhausen versus Dominic Mysterio. Nikki e Brie Bella e Paige versus Feral Influence. CM Punk versus Cody Rhodes, Campeonato Indiscutível da WWE. Gunther e Nick Aldis, Sami Zayn e Finn Balor pelo posto de desafiante número 1 ao título indiscutível da WWE, e Baron Corbin e Trick Williams pelo campeonato dos Estados Unidos. Nós temos 12 lutas agendadas. Segundo as notícias da gringa, o SummerSlam teria entre 12 e 13 lutas. Então ainda tem espaço para colocar mais lutas no card nesta segunda-feira. Uma luta que estava se imaginando que poderia acontecer no SummerSlam vai acontecer, na verdade, no SmackDown anterior, que é a luta de unificação do título de duplas entre Damian Priest e R-Truth contra o War Raiders. Essa luta vai acontecer na sexta-feira. Isso foi surpreendente, porque considerando que o show é no estádio do Minnesota Vikings e a temática toda é de Vikings, todo mundo estava imaginando que os War Raiders iriam aparecer no SummerSlam para poderem se vestir de Vikings. Eles que eram os Viking Raiders no passado. Mas pelo visto a WWE mudou de ideia, então eles vão aparecer na sexta-feira e não no sábado, tá bom? Bom, muito obrigado a todos pela audiência. Não deixem de continuar apoiando o nosso canal. Coloquem aqui embaixo os seus comentários para vocês aparecerem no Sincerão da Galera. Vocês já sabem como é que é o esquema. Um comentário breve de 2 a 3 linhas, elaborando um pouquinho a sua opinião sobre o que aconteceu no show de hoje. E aí eu vou reagir a essas opiniões no Sincerão da Galera. Não adianta fazer textão de 5 parágrafos avaliando o show que eu não vou botar no Sincerão. Beleza? Muito obrigado a todos por todo o apoio, por todo o carinho. Não deixe de colocar aqui os seus comentários e não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para apoiar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.